A filosofia, ela nos ensina que uma pergunta, ela pode não apenas direcionar um pensamento, mas ela pode construir um pensamento. O maior filósofo, um dos maiores filósofos de todos os tempos, o Sócrates, ele tinha a chamada dialética socrática dentro da maiêutica. A ideia do Sócrates é fazer questionamentos para que, a partir dali, pudessem ser feitas as chamadas, o nascimento, né? O parir a ideia. Sócrates achava que os questionamentos, as perguntas, iriam fazer com que a pessoa pudesse chegar até a verdade, que já estava contida na própria razão. Sócrates falava muito sobre ética também. E por que eu estou falando isso para você? Porque antes da gente falar sobre esse vídeo, essa aberração feita pela Bia Kicis, eu quero fazer duas perguntas para você. São duas perguntas que podem levar você a um conhecimento posterior sobre tudo que nós estamos vendo aqui no Brasil e ao que é, de fato, a extrema-direita. A primeira pergunta, e aí você pode colocar a sua resposta aqui nos comentários, se você quiser, eu acho que seria legal você colocar o que você pensa a respeito disso. Você tem ouvido falar sobre Venezuela? Você tem ouvido falar sobre isso ultimamente? Especialmente naquelas circunstâncias em que estavam sendo levadas antes da prisão do Maduro. O que aconteceu antes da prisão do Maduro? A gente tinha aqueles barcos que estavam sendo atacados em alto mar, a gente tinha o próprio Maduro sendo atacado pelo Trump, né, direta e indiretamente, a gente tinha a extrema-direita dizendo, olha, o Trump vai salvar o povo da Venezuela. A extrema-direita dizia que o Trump vai libertar o povo da Venezuela. E é verdade, e aqui é uma questão que a gente tem que considerar, não se falou mais sobre Venezuela nos Estados Unidos, no mundo e até mesmo aqui no Brasil, depois da prisão do Maduro. Você percebeu isso? Você se deu conta disso? Não se falou mais. A gente não fala mais sobre Venezuela. E o que aconteceu depois da prisão do Trump? O Trump libertou a Venezuela? Olha, para mim, tá claro que não. Porque o que aconteceu, na verdade, foi que o Trump, numa ação de um pirata, né, numa ação terrorista, essa sim, numa ação de ataque a um país, à soberania de um país, ele entrou, ele sequestrou o líder do país, e depois disso, o que aconteceu? Assumiu a vice do Maduro, que inclusive é muito mais comunista do que o próprio Maduro, muito mais radical do que o próprio Maduro, e absolutamente nada aconteceu na Venezuela, do ponto de vista político. Zero, nada aconteceu. Continuou tudo da mesma forma. Aqueles que mandavam, continuam mandando. O grupo que estava no poder, continuou no poder. Você de fato acredita que nós, de fato, conseguimos acabar na Venezuela? Nós, que eu me refiro como humanidade, né? O Trump, vamos colocar melhor dizendo, se você acha que o Trump conseguiu acabar com os crimes na Venezuela, os supostos, porque ele dizia que havia tráfico de drogas, o tráfico de drogas acabou, a criminalidade acabou, alguma coisa aconteceu depois do sequestro do Maduro? Você acredita que acabou tudo, não existe mais nada? Porque veja bem, uma coisa aconteceu. Depois do sequestro do Maduro, os Estados Unidos começou a receber rios de ouro, riquezas da Venezuela. Não é só isso. Os Estados Unidos também começou a receber toneladas e toneladas de petróleo da Venezuela. Ou seja, depois do sequestro do Maduro, a única coisa que mudou foi que os Estados Unidos tomou posse da riqueza da Venezuela. É isso que aconteceu. Especialmente porque o Trump, ele tinha uma proposta posterior, que acabou se concretizando, de ataque a um dos maiores países produtores de petróleo do mundo, que é o Irã. Então ele queria garantir as suas reservas de petróleo para que esse ataque ao Irã não afetasse tão diretamente a economia dos Estados Unidos em função do petróleo. Então ele sequestra, de maneira muito tranquila, né? Em poucas horas ele sequestra o líder de um país, toma posse, rouba mesmo, toma posse da riqueza desse país
E tá tudo certo, cara. O que vocês vão fazer aí, dane-se. Então, aquele discurso da extrema-direita, de que o Trump iria libertar o povo venezuelano, que ia acabar com o comunismo na Venezuela, e todo aquele discurso que você ouviu, absolutamente nada aconteceu. Não há mais prostituta relação da ação do Trump com a mudança que não aconteceu na Venezuela. Você notou isso? Você percebeu isso? Coloque o seu comentário aqui. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha que pode acontecer quando Trump descobrir que os terroristas brasileiros, porque sim, agora são terroristas, né? Agora nós temos terroristas aqui no Brasil. O que você acha que pode acontecer quando Trump descobrir que os terroristas brasileiros utilizam o Pix? O que você acha que pode acontecer? Porque é óbvio que qualquer brasileiro como nós utiliza. O brasileiro utiliza o Pix, né? Não seria apenas os terroristas que não utilizariam, porque são brasileiros. Então todos os brasileiros utilizam o Pix. O que você acha que pode acontecer com o Brasil? Com o Pix, especialmente, e com as instituições financeiras brasileiras? Quando o Trump descobrir, que ele já sabe, obviamente, né? Mas quando ele constatar isso oficialmente, porque é 4 de junho, daqui a 4 dias, quando ele constatar oficialmente que os terroristas utilizam o sistema financeiro brasileiro. Porque, veja bem, o que está sendo vendido aí fora, pela extrema-direita, é o mesmo papinho furado da Venezuela. É a mesma coisa. Eles estão achando ok que o Trump faça o que está fazendo. E perceba, o método que o Trump está utilizando com o Brasil é idêntico ao método que ele utilizou com a Venezuela. Dizer que os terroristas estão lá, de que eles são terroristas. Ele falou que o próprio Maduro era terrorista, certo? E que todas aquelas pessoas que estavam envolvidas com drogas, com tráfico, todos eram terroristas. Certo? Então é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, não muda nada. E agora tem pessoas aqui no Brasil comemorando isso. E dizendo que quem é contra está defendendo o bandido. Eles são cara de pau, tá? Eles são muito cara de pau. Porque eles também falaram que quem estava falando contra o sequestro do Maduro estava defendendo o comunismo, o próprio Maduro e tudo mais. Eles também fizeram isso. Não, vocês são comunistas, estão defendendo o comunismo. Quando, na verdade, o óbvio estava sendo dito o tempo todo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque aqui no Brasil nós temos um grupo, esse grupo de extrema-direita, que tem uma ascendência sobre uma parcela da população e absolutamente qualquer coisa que essas pessoas falam, essa parcela da população vai falar ok. Porque eles conseguiram incutir nessas pessoas, eles conseguiram colocar na mente dessas pessoas, é satânico isso, tá? E isso é demoníaco. Eles conseguiram incutir que o maior problema que nós temos aqui no Brasil é a esquerda, é o comunismo, porque tem ainda gente que acredita nisso, que nós somos um país comunista, que nós estamos numa ditadura, que é aquela coisa toda. E eles conseguiram, por repetição e instigando o fanatismo, eles conseguiram fazer com que algumas pessoas achassem ok que o Trump fizesse o que está fazendo. O vídeo que eu vou trazer agora aqui para você é um vídeo que assusta por uma série de questões. Mas a primeira questão, o primeiro ponto, e que é o que eu quero te chamar a atenção, é a naturalidade com que a Bia Kicis, deputada federal pelo Distrito Federal, a naturalidade com que ela fala a respeito do fato dos milicos não terem dado um golpe de Estado. Ela fala isso com muita naturalidade, e não é só isso não. Ela fala diretamente que o Bolsonaro é uma vítima daqueles milicos militares que não quiseram dar o golpe. E que o problema são os militares que não quiseram dar o golpe. E que estes sim são responsáveis pelo fato do Bolsonaro estar na cadeia, aquela coisa toda. Prestem muita atenção porque esse vídeo ele vai chocar apenas as pessoas que têm um mínimo de construção de consciência.
o mínimo de pensamento crítico. É mínimo. Porque, veja bem, você não precisa ser de esquerda, petista, lulista, comunista, ou o que é que seja. Você não precisa, não há necessidade. Você só precisa entender o que é um pouco sobre a história da América Latina, sobre o que de fato aconteceu na América Latina, e um pouco da história do Brasil, que é aquilo que eles estão mais combatendo, né? A gente tem um braço da extrema-direita, um braço audiovisual da extrema-direita, que é o Brasil Paralelo, que produz aquelas produções mirabolantes justamente para atacar a história do Brasil. Então, se você tem um mínimo de consciência e você conhece a história da América Latina, conhece a história do Brasil, você vai se chocar muito com esse vídeo, mas muito, muito. Porque, veja bem, em qualquer outra circunstância, era para essa senhorinha estar presa. Essa senhora, ela deveria estar presa só por ter este pensamento golpista, porque, na verdade, esse pensamento leva pessoas à morte, leva pessoas ao que aconteceu com a sanguinária ditadura militar brasileira, que já teve gente dizendo, não, matou pouco. Não é assim? O próprio Bolsonaro deveria matar muito mais, deveria matar uns 30 mil, não foi o que ele disse? Veja esse vídeo com atenção. Eu vou trazer um recadinho antes para você, um recado de 1 minuto e meio, tá? É um recadinho rápido aqui, é um recado importante, porque esse recado, inclusive, tem mudado a vida de muitas pessoas, que é essa escola que está agora ensinando pessoas a trabalhar, são 12 profissões, e ensinando as pessoas a terem condições de trabalho. É importante para você entender um pouquinho sobre a questão de você ter um pouquinho a mais de dinheiro aí para você, sem precisar mexer na sua vida, no seu dia a dia, mesmo que você já tenha um trabalho. Esse recado é um recado de 1 minuto e meio. E logo depois, na sequência, eu vou colocar o vídeo da Bia Kicis. E eu, por favor, veja esse vídeo. Veja com atenção, com critério. E a gente volta aqui para fazer o comentário final. Dá uma olhada. R$ 8.300 foi o que o Douglas colocou no bolso, aplicando em uma profissão que nem sequer existia há 2 anos atrás. E olha, ele continuou estudando, tá na faculdade, continua ralando na faculdade, mas ele começou, e começou do zero, como qualquer pessoa começa. O mais interessante é que isso não é uma exceção. Tem uma janela, essa janela ela está aberta agora em 2026 e ela vai pagar absurdamente bem para quem começar nos próximos dias. O mais doido disso é que ele aplicou uma profissão, são 12. Ainda tem mais 11 oportunidades, aí você vai ver as outras profissões, qual se encaixa mais aí para você. Veja bem, tem um link aqui do WhatsApp, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link e no primeiro comentário fixado. Tem um link para você me chamar. Você vai lá e fala, oi Clayson, me chama lá. Eu vou responder você pessoalmente. É importante você entender, né? Eu não posso atender o Brasil inteiro, mas agora no começo eu estou recebendo as pessoas, estou respondendo essas pessoas pessoalmente. Eu garanto que você seguindo todas as orientações certas, você vai conseguir pelo menos R$ 4.000. Você consegue. R$ 4.000 você consegue colocar no bolso aqui no final desse mês. É só você clicar no link, vai lá direto para a gente conversar. Eu te espero lá. Vem conversar, eu te explico um pouco mais. Eu já conversei com ele. Eu perguntei para ele. Ele disse que naquele momento, se ele tivesse peitado, ele poderia ser preso. Ele falou assim, eu não tinha os comandantes. Ele descobriu que ele não tinha os comandantes das Forças Armadas ali, entendeu? Então eu acho que eu sei que ele foi muito aconselhado a obedecer o Supremo. Ele não queria, mas os conselheiros... O Bolsonaro tinha um entorno dele ali que não era fácil. Só burro. O general Heleno me falou que ele ficou vencido, que ele foi o único que falou... Pena do general Heleno, é doente, que ele falou assim, não, você tem que... Sua prerrogativa. O único homem faz. ali. O único homem ali, hein? Eu tô falando, Coroa talvez, lá. fazendo inconfidências aqui. Não, né? mas ele tem razão. Que me foram contadas, assim, mas ele falou assim, eu fui vencido. Coitado. E eu gostaria muito que ele tivesse sido vencedor ali, não vencido, entendeu? Era o que a gente queria. Mas então eu perguntei para o Bolsonaro um dia, ele falou assim, eu descobri que se eu fizesse, talvez eu fosse preso. Só que eu não entendia muito isso. Para mim, era complicado. Porque não como faz assim? sentido. Você era o chefe das Forças Armadas, como? Só que depois, eu só consegui compreender realmente esse quadro, quando veio à tona, foi revelado que os Estados
Estados Unidos, inclusive a CIA, estavam interferindo no Brasil. O governo do Biden interferiu nas eleições de 22, a CIA interferiu. Né? Eles estavam, inclusive, usando aquela USAID, pagando para ensinar os caras aqui a censurar os conservadores. Então, essa turma estava interferindo no governo aqui e estava pressionando as Forças Armadas aqui, você entendeu? Então, eu acho que foi isso que o Bolsonaro quis dizer. Que, assim, quando ele não tinha as Forças Armadas é porque havia uma interferência. Ele não me disse isso. Mas quando se revelou o que aconteceu em 22, aí que eu entendi o que ele quis dizer. Porque quando ele falou, eu não tinha as Forças Armadas, não trocou o comando, você entendeu? Eu não entendia. Mas aí, quando se revelou a história do que aconteceu nas eleições no governo Biden, isso já vinha acontecendo antes. Não foi só nas eleições, foi durante o governo Bolsonaro. A interferência que houve. Mas, Cia, eu entendo, eu tô lhe entendendo. Mas, de novo, não é um medo excessivo também de um governo... Tudo bem, pô, tô falando do governo americano, mas ainda assim, nós temos uma soberania, pô. Essa soberania, ela existe, ela é real. Mas para você ter soberania, as Forças Armadas é que garantem a soberania. E aí, então, ele não teria que ter... Aí ele tinha que ter mudado esses generais, né? Mas, aí faltou, talvez, ouvir o Olavo, talvez? Eu não sei, talvez ele não tivesse na hora sentido firmeza. De repente ele poderia trocar e talvez ser o comandante que ainda não saiu, querer prender porque ele estaria interferindo. Eu não sei. A gente fala assim. É loucura, mas o que está vivendo... Tudo que ele que manda prender o comandante? Sim, que manda mas prender ele falou que ele não sentiu... Firmeza. Que ele teria sucesso, você entendeu? Que loucura isso. É como se ele tivesse... Entendi. É brabo a gente falar isso, é brabo, porque eu mesma fui uma que fiquei inconformada, muito inconformada com isso. E foi esse momento que permitiu que o Supremo se agigantasse. E a gente vê, olha só, foi o Gilmar Mendes que contou, assim, escreveu que... Ou ele deu uma entrevista, ou ele escreveu, não sei bem. Mas ele disse claramente, tá? Que antes deles interferirem com o Bolsonaro e começarem a pressionar o Bolsonaro, eles perguntaram ao comandante do Exército na época se eles teriam problema. E o comandante garantiu para eles, para os ministros, que eles não teriam problema de interferir no governo Bolsonaro. Tá entendendo? Ele falou isso. A gente perguntou, a gente chamou o comandante e perguntou. Então, de fato, o comandante não estava com o Bolsonaro, porque ele deu licença para os ministros interferirem. Você consegue perceber o quanto é chocante a gente ouvir uma pessoa que tenta culpar os comandantes das Forças Armadas pelo fato dos comandantes das Forças Armadas querer fazer valer a Constituição brasileira e querer fazer valer a democracia brasileira. E eles, os comandantes das Forças Armadas, são culpados porque eles não quiseram dar um golpe de Estado. Você consegue entender o quanto é chocante a gente ver a naturalidade com que essa mulher está falando a respeito disso? Não é só isso. Ela coloca o Bolsonaro como vítima da situação. Ele queria dar o golpe de Estado, mas ele não queria dar o golpe e ser preso, porque ele poderia ser preso. A culpa, segundo ela, era um dos comandantes do Exército, das Forças Armadas, melhor dizendo. Agora, veja bem, isso é muito importante você saber. Ela está mentindo quando ela disse que o Bolsonaro não atuou. Ela mente. E ela mente de uma forma nojenta. Essas pessoas são nojentas. São satânicas. É demoníaco você ouvir isso. Isso é chocante. Se nós formos ver o que aconteceu, por isso eu falo, história brasileira, história recentíssima brasileira, como que o Walter Braga Neto, comandante, veja bem, ele era ministro da Defesa do Bolsonaro, como que ele entrou como ministro da Defesa do Bolsonaro? Você se lembra disso? Eu quero lembrar você. O Braga Neto, que inclusive agora, o Braga Neto foi um dos primeiros a ser preso. O Braga Neto está preso. E por que ele entrou no Ministério da Defesa? E depois foi ser candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Como que isso aconteceu? Lá em março de 2021, houve uma crise inédita, promovida, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Estude história, tá? Essa crise ela foi motivada pela recusa dos chefes militares, do então ministro da Defesa, o nome dele é Fernando Azevedo e Silva, em politizar as Forças Armadas. Eles não quiseram fazer isso. Por quê? Porque eles não quiseram atender aos interesses políticos do Bolsonaro, ao golpe. E aí o que aconteceu? Houve uma tensão que aumentou após o Bolsonaro pedir a demissão do comandante do Exército, o comandante do Exército na época, Edson Pujol. E aí, devido a essa falta de alinhamento, né, do Edson Pujol com o golpe, o que aconteceu?
E também tinha aquela questão das diretrizes sanitárias. Nós estávamos na pandemia e o Bolsonaro queria, de todas as formas, fazer com que até o próprio exército servisse ao pensamento negacionista dele. Mas não é só isso. O que aconteceu? Quando o Bolsonaro pediu a demissão do Edson Pujol, o comandante do Exército, o próprio ministro da Defesa, na ocasião, ele se recusou a acatar esse pedido para que ele fosse demitido. E aí foi quando o Bolsonaro demitiu o ministro da Defesa. E foi desse jeito que o Braga Neto entrou no Ministério da Defesa brasileira. E não foi só isso. Essa demissão, após a definição, os comandantes, o Edson Pujol, do Exército, o Ix Barbosa Júnior, da Marinha, e o Antônio Carlos Moretti, da Aeronáutica, eles colocaram os seus cargos à disposição. Os três comandantes, Marinha, Exército e Aeronáutica, falaram, não, mas que história é essa? E eles fizeram isso em solidariedade e também em protesto. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro oficializou. Mandou todo mundo embora. Então, olha o que a Bia Kicis está dizendo. Olha o que essa mulher está dizendo. Que o Bolsonaro não teve atuação. Não só teve atuação, como ele mandou embora todo mundo. Desde o ministro da Defesa até os comandantes das três forças. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, veja bem, essas questões todas que eu estou trazendo aqui para você nesse vídeo, é porque aqui no canal você sabe disso, a gente tem que ter um primor pela análise correta sobre o que de fato ocorre no país. Esse aqui é um dos maiores canais do Brasil no combate à extrema-direita, desde sempre. Desde sempre. São 13 anos de canal, vamos entrar no nosso 14º ano daqui a 3 meses. Desde sempre. Desde sempre. O tempo todo. Esses dias atrás teve uma pessoa dizendo, o Clayson foi bolsonarista. Gente de esquerda que quer fazer cancelamento com a gente. Ele se esquece, aí por causa de uma frase que ele tira de contexto, ele se esquece a nossa trajetória diária, todos os dias. Todos os dias. Mas eu não me importo, porque eu acho que é importante a gente também ter esses tipos de ações, porque eu não estou aqui só para receber louros e ok, você é o melhor do mundo, não. Mas eu quero que você tenha essa reflexão. É importante você entender. Porque aqui, tudo que eu estou falando, se você pesquisar os nomes que eu falei, o fato, a data, março de 2021, tudo que aconteceu, você vai chegar à mesma conclusão que nós estamos colocando nesse vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você pensa. É muito importante o seu comentário. Eu fiz essas perguntas no começo do vídeo. Coloca no comentário o que você pensa a respeito das perguntas que eu fiz. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é muito importante. Dê o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal. Se você puder compartilhar os nossos vídeos, aqui embaixo tem essa setinha para o lado, está escrito lá, compartilhar, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Cláudio, mas eu só converso com gente da extrema direita, eles não vão gostar. Compartilha. Eles precisam ter acesso a essa informação fora da bolha. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para ajudar o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas. Você pode ser um membro aqui do nosso canal. Você pode ser um apoiador ou uma apoiadora do nosso Apoia-se. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Sempre lembrando que você não é obrigado a nada, tudo que a gente faz aqui é gratuito. É só se você puder, se você não puder, você ajuda quando você puder. Né? É só se você puder, se você quiser. E eu agradeço muito as pessoas que entendem que nós precisamos continuar trabalhando, que querem que a gente continue trabalhando. Porque é dessa forma. É dessa forma que a gente continua trabalhando, com a sua ajuda. Aproveito para desejar uma boa semana para você. Estamos no final do domingo. Boa semana. A gente volta daqui a pouquinho com mais vídeos. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui.